Então, Igor, seja muito bem-vindo a esse vídeo e no vídeo de hoje você vai descobrir a plataforma que vai trazer a consistência ainda esse ano. Meu nome é Del Caiela, eu sou a maior referência de trading aqui em Angola e eu sou o teu professor. Então, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Pessoal, antes de tudo eu quero te dar um conselho. Deixa de utilizar plataformas que de alguma forma dificultam a tua consistência dentro do mercado financeiro. Já não vale a pena em pleno 2026 você ainda ter que ficar 2, 3, 4 anos dentro do mercado só para você ter consistência no mercado financeiro. Você precisa ser inteligente, que é para utilizar as melhores ferramentas que te tiram do ponto A para o ponto B. Mas para isso você precisa conhecer essa plataforma. Bom, a Nexus é atualmente a plataforma que eu estou a operar. Por que, Del? Porque a Nexus ela me permite operar em 3 mercados de uma única vez. Ela me permite operar em opções binárias e dentro de uma operação em opções binárias eu posso cancelar a operação mesmo ela estar a decorrer. Ela me permite operar mercado alavancado como Forex e cripto e utilizar alavancagem até 500 vezes, pessoal, é incrível. Com um capital muito baixo você consegue utilizar uma alavancagem muito alta. E você também consegue trabalhar com inteligências artificiais que de alguma forma trazem o teu resultado muito mais rápido do que você estar a analisar um monte de tempo no gráfico, que é para você ter, por exemplo, 30 minutos e realizar só 3 operações. Aqui você, em 1 minuto, você já consegue realizar 5 operações, 7 operações, 4 operações positivas com a ajuda da inteligência artificial. Então, a Nexus chegou exatamente para revolucionar o mercado e para trazer a consistência para você. Bora lá minha tela que eu vou te ensinar como é que você, de alguma forma, vai tirar proveito disso e lucrar quase todos os dias dentro desse mercado incrível, tá bom? A partir do momento que você olhar para a descrição desse vídeo, você vai encontrar o link da Nexus, então já entra. Lembrando que nós temos também uma sala de operação VIP, onde eu compartilho o meu conhecimento com as pessoas que vão estar a operar comigo e elas de alguma forma seguem as mesmas operações que eu. E se você quiser entrar também, o link está aqui. E para operar dentro desse mercado, você precisa ou ser um profissional ou estar acompanhado por um profissional. E se você quer se tornar um profissional do mercado financeiro, aqui também temos o link. Tem exatamente o link do meu perfil e no link do meu perfil você vai entrar para o meu perfil, vai me seguir, Del Caiela no Instagram e depois lá tem uma mensagem fixada que vai exatamente dizer-te quais são as datas da próxima formação. Agora, se você não tem dinheiro para entrar na sala de operação e nem sequer para pagar uma formação, você pode entrar também no nosso grupo gratuito, que o link está aqui abaixo, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer aqui, tendo exatamente a Nexus, é criar a sua conta na corretora Derive. A Derive é exatamente uma corretora que está há mais de 25 anos dentro do mercado e ela tem a vinculação com a Nexus. Para você fazer isso, você precisa exatamente assistir o curso de como você precisa criar a conta na Derive, como você vai criar a conta na Nexus, como é que você vai vincular, como é que você vai fazer depósito e como é que você vai fazer saque. Aqui abaixo também tem um link, não é? Que está escrito curso completo. Você vai assistir esse curso que é para você ter exatamente a tua plataforma já ali bem configurada, tá bom? Então bora lá para o gráfico. A primeira coisa que você vai ver dentro do gráfico é exatamente esse gráfico aqui, que é um gráfico de linha. Com a inteligência artificial a gente vai poder operar tanto no gráfico de linha como no gráfico de velas, tá bom? Lembrando que as inteligências artificiais da Nexus, não é, só operam ou para uma tendência de alta ou para uma tendência de baixa, tá bom? Então você só precisa colocar eles a trabalhar quando você identificar tanto uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, tá bom? Uma tendência de baixa vai ser o gráfico caindo e uma tendência de alta vai ser o gráfico subindo, tá bom? Aqui a gente consegue encontrar os ativos que a gente pode encontrar aqui na Nexus, não é? Eu aconselho vocês a utilizar os ativos de índice de volatilidade, não é? Desde volatilidade 10 até volatilidade 100, porque esses ativos são muito tendenciosos e as nossas estratégias são exatamente para mercado tendencioso, tá bom? Aqui você consegue mudar o gráfico, colocar 1 minuto, por exemplo, e colocar
candlesticks, que é exatamente velas, tá bom? Aqui você consegue, de alguma forma, voltar também para o gráfico diário e colocar aqui tickets. É o que a gente vai fazer, primeira coisa. Aqui a gente tem as ferramentas como linhas que você tem em outras ferramentas ali que é para você fazer as suas marcações. Aqui nós temos a opção de input, onde vamos configurar exatamente com quanto é que o robô vai entrar, com quanto é que ele vai sair e com quanto é que ele aceita de stop, tá bom? Aqui nós temos o nosso robô, que é exatamente o robô de call e o robô de put. Vamos colocar aqui o robô de call, que é o robô de compra. A gente coloca o robô de compra quando a gente identificar um gráfico subindo, tá bom? Coloquei aqui o robô de compra, ele já está selecionado aqui, call ticket, tá bom? Então, a partir do momento que a gente tem aqui a nossa conta, você pode operar numa primeira fase em conta demonstrativa, se você ainda não tem confiança em operar, ou se você ainda não sabe operar. É só você clicar aqui e de alguma forma clicar aqui em conta demo e colocar a tua conta demo. Eu estou aqui a operar dentro da minha conta real, tá bom? Então, vou clicar aqui em input, onde eu posso colocar a minha configuração. A configuração padrão vai ser entrada de $1, você pode colocar $10, $5, depende exatamente do teu gerenciamento. Mas para uma banca abaixo de 100, poderá utilizar o valor mínimo também, que é de 0,50, tá bom? Também vai fazer entrada de 0,50, 0,70, 0,80, não é? 0,80, você pode fazer esse tipo de entrada. Isso é incrível na Nexo, porque ele te oferece o mínimo de entrada 0,50. Nenhuma outra corretora mais faz isso, tá bom? Aqui você pode colocar a tua meta, não é? Do dia, que por exemplo, eu quero fazer X dólares de lucro e depois fechar automaticamente. Eu quero fazer X dólares caso de prejuízo e depois fechar automaticamente, tá bom? Eu vou deixar aqui 999 porque de alguma forma eu vou travar aqui no dedo, eu vou parar aqui no play, tá bom? Então, o que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos identificar primeiramente a tendência do gráfico. Se a gente colocou um robô de call, então precisamos procurar um gráfico que esteja a fazer o quê? Que esteja a ter uma alta, tá bom? Atenção, pessoal. Se você vir aqui em menu, você tem a opção de entrar para operações manuais, onde a gente vai operar como se fosse opções binárias ou forex, tá bom? E de forma manual, sem nenhuma automação. Ou a gente pode operar com os bots, que é o que a gente está aqui, e onde a gente opera com a automação, tá bom? Esse gráfico está lateralizado, então eu vou procurar um gráfico que esteja a subir ou que esteja a descer, que é para eu exatamente colocar o robô de operação. Já identifiquei aqui esse gráfico que está exatamente numa tendência de alta e eu consigo de alguma forma colocar ele a trabalhar. Vou colocar aqui, ó, a primeira operação foi derrota, porque a gente aqui teve uma queda, não é? Mas se ele estiver diante de uma tendência de alta, a gente pode deixar ali ele rodar, ou vou esperar ele recuperar e vou dar aqui o stop, tá bom? Vou parar aqui. Pessoal, quando a gente vai de alguma forma operar dentro do gráfico de linha, a gente precisa encontrar o início de uma tendência de alta que é para a gente pegar. Imagina que ele está fazendo um próximo topo e vamos pegar aqui, que é para a gente ter ali o nosso resultado ali positivo, não é? Enquanto ele estiver a subir, então ele vai de alguma forma pegar ali a nossa positividade. Ó, cal aqui, vamos aqui. Opa, deu aqui uma recuperada. Vamos aqui. O gráfico ainda está a subir, tá bom, pessoal? Então vamos deixar aqui ele trabalhar e quando ele começar a esticar para cima, ele vai nos dar exatamente essa incrível sequência de win, tá bom? Então vamos aqui, ó, vamos aguardar. E ok. Vou fechar aqui. Já estamos exatamente com $2 de lucro, tá bom? Enquanto ele tiver exatamente numa tendência de alta, a gente precisa utilizar o robô de call, tá bom? Vamos aqui procurar um outro ativo que é para a gente ver se utilizamos o robô de put, tá bom?
Só exatamente para exemplificar-vos aqui como é que funciona. Ó, estamos exatamente num gráfico de alta, não é? Podíamos acionar o robô de call, mas eu quero exatamente exemplificar-vos o robô de put. Vou colocar aqui o robô de put, ele vai voltar automaticamente no índice de volatilidade 10, tá bom? E esse índice de volatilidade 10 é exatamente o índice padrão, tá bom? Então, se você tiver no outro ativo, é só você clicar aqui e voltar exatamente no ativo que você estava, não é? Vamos aqui, 75, continua ali a subir e possivelmente vamos ter aqui uma queda, não é? Vamos esperar ele dar 2 tickets ali para baixo, não é? Se ele tiver uma queda, então a gente já entra com o robô de put, tá bom? Mas a gente vai ter uma análise bem mais profissional quando a gente mudar para o gráfico de vela e eu vou ensinar para vocês, tá bom? Ó, vamos aqui, e ok, vamos ver, ok. Vamos colocar aqui o robô de put a trabalhar, não é? Ele saiu de uma tendência de alta, está a iniciar agora uma tendência de queda. Já nos deu aqui a nossa primeira vitória, nossa segunda vitória. Vou colocar aqui parado, tá bom? E automaticamente a gente já tem aqui 4 dólares de lucro. Então, imagina, se você tivesse operado, não é? De forma manual, eu te garanto que de alguma forma você não teria esse resultado em tão pouco tempo operando com um valor tão baixo. Você não teria. Você precisava ficar exatamente muito tempo no gráfico, que é para analisar as melhores oportunidades, que é para você pegar a tua operação, tá bom? Então, é desse jeito que você vai de alguma forma trabalhar, identificar a tendência. Se você pegar exatamente o início dessa tendência e pegar toda essa alta aqui, então você vai ter de alguma forma bons resultados. E se você pegar, por exemplo, para a venda, não é? Selecionar o robô de put, você pegar no topo e você pegar exatamente toda aquela queda, então você vai ter também um bom resultado. Agora vamos para o jeito mais profissional que vai de alguma forma te deixar de boca aberta. A primeira coisa que a gente deve fazer é exatamente mudar o gráfico, colocar um minuto aqui e aqui colocar o gráfico de candle, que é exatamente o gráfico de vela. Atenção pessoal, eu vou de alguma forma limpar aqui o meu histórico, que é para não ficar aqui no gráfico e ficar feioso, tá bom? Como diz a minha sobrinha, e pronto. Bom, dentro dessas operações a gente vai precisar identificar uma estratégia. E a estratégia já está gravada para vocês, é só vocês olharem para o curso da Nexus, tem exatamente a estratégia, não é? Para mercado tendencioso, seja para tendência de alta como tendência de baixa. Se essa vela terminar verde, não é? Então a gente vai ter a confirmação da nossa estratégia, que a próxima vela será verde. Então vamos colocar já aqui o robô de call, tá bom? Vou voltar aqui ao índice que a gente estava, e se for lá em cima, ele desceu, e se ele desceu, eu já consigo colocar exatamente ela a trabalhar. Por quê? Porque eu estou exatamente a operar a favor da estratégia, que é o seguinte: a estratégia me diz que dentro dessa vela aqui, após essa vela verde, teremos uma próxima vela verde. Então eu coloco ela a trabalhar a favor da estratégia, tá bom? Vamos ver aqui, tivemos aqui uns 3 loss, não é? Mas vamos ver aqui a recuperada dele. Pá, gráfico, você está a subir, por que estás a me dar loss? Que é isso? Sobe aí, pá. Dá vitória, tá bom? Então, ó, se ele continuar a fazer velas verdes, então eu tenho maioritariamente vitórias, tá bom? E é o que está acontecendo aqui, ó. Ele se começar a fazer vela verde, por isso é que a gente deve pegar o início da vela aí, que é para pegar todos os tickets de alta, tá bom? Porque ele opera a favor dos tickets e de alguma forma vai exatamente nos dar esse resultado incrível, tá bom? Vamos aqui, vamos bater 5 dólares e vamos parar aqui a nossa operação, tá bom? Enquanto ele estiver diante da tendência de alta, para mim tá tudo bem, tá bom? E me dá exatamente esses resultados aqui incríveis. Então, com o gráfico de vela, você consegue ter uma análise melhor e um profissionalismo melhor também. Ele já teve aqui uma reversão, vou aguardar ele me dar uma vitória e só assim eu vou parar, que é para de alguma forma fazer uma próxima análise. Ok, me dá a vitória, parei. Então eu vou fazer aqui a minha próxima análise, tá bom?
como a gente já viu, ó, já teve aqui essa sequência de alta e muito provavelmente ele vai cair. Então eu vou procurar um outro gráfico que de alguma forma vai iniciar ali uma sequência de alta, tá bom? Eu achei aqui um gráfico, não é? Que está exatamente numa força, que vai iniciar uma força de alta. E pela minha análise aqui a gente temos um padrão de alta. Isso quer dizer que a próxima vela possivelmente será de alta. E eu já vou colocar ela aqui a trabalhar, não é? Porque a gente tem um padrão de alta. Acerca dos padrões, você precisa ser um trader profissional, que é para você entender o que o mercado tenciona fazer, não é? Se ele tenciona subir ou tenciona descer. Então, como ele tenciona subir, eu coloquei o robô de cal aqui a trabalhar, tá bom? Vamos ver aqui. Deu aqui duas derrotas. Ó, deu aqui a vitória. Eu vou parar o robô. Por quê? Porque de alguma forma essa vela aqui não me confirmou a alta, tá bom? Mas eu acabei saindo no lucro porque eu estou a operar exatamente com o robô, tá bom, pessoal? Então, vai ser praticamente impossível você tomar stop aqui dentro dessa plataforma, se você seguir o teu gerenciamento e fazer exatamente as coisas do melhor jeito. Vamos procurar ali um ativo, tá bom? E atenção, pessoal, imagina que você está a encontrar os ativos todos de uma tendência só de queda. Você pode mudar o teu robô, tirar exatamente de call para put, não é? No caso, para venda. Temos o V da vingança, então provavelmente a próxima vela vai ser alta e essa vela tem a intenção de romper essa região. Então eu estou tranquilo porque eu tenho análise de alta e muito provavelmente eu vou bater já aqui a minha meta de $5, tá bom? Sobe aí, bora lá, da nossa vitória. Ó, falta exatamente mais uma vitória e a gente bate a nossa meta. Duas vitórias, não é? Uma vitória, mais uma vitória, ó. O gráfico vai explodir e quando ele explodir ele vai fazer um monte de vitórias, né? Porque de alguma forma quando o gráfico está a subir nos dá mais probabilidade do gráfico ou de ser vitória do que ser loss, tá bom? Vamos aqui, ó, pegou aqui umas 4 derrotas, gráfico mudou a tendência, está a cair, mas ainda assim ele consegue ter ali o seu ticket de alta e nos dá vitória e acaba recuperando tudo de uma forma não tão agressiva. Isso é o que é o mais importante, não é? Isso acaba não quebrando a tua banca. Então, ó, o meu objetivo de $5 está feito aqui no gráfico. A gente não precisa de muita coisa, só precisa identificar qual é a cor da próxima vela. E para isso vocês têm a estratégia que eu gravei para vocês. É só vocês olharem aqui para o curso e vocês vão entender a estratégia, tá bom? E vocês vão poder operar a estratégia com o robô, tá bom? Olha aqui. Eita, aqui exatamente vai ser uma vela, provavelmente de valorização. Eu já consigo colocar ela aqui a trabalhar, tá bom? Colocar aquela a trabalhar só para vocês verem. Vela de valorização, então muito provavelmente ela vai dar win, tá bom? Ó, vamos pegar aqui mais um win e vou travar aqui. Bora lá, deu uma parada na analisada. E ok. Deu aqui a minha última vitória, tá bom? Vou parar por aqui, finalizei aqui com um lucro de $6, tá bom? É muita coisa para quem de alguma forma só clicou no botão até valer esse resultado, tá bom? Então, eu aguardo-te dentro da sala de operação, seja na sala de operação gratuita ou na sala de operação paga. Na sala de operação paga a gente tem operações ao vivo 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Agora, na gratuita, você só vai ter uma vez ao dia, que vai ser de manhã. E muitas das vezes as pessoas estão a fazer as coisas de manhã. Se você quiser um bom horário, entre para a sala de operação paga, tá bom? E se quiser um horário da manhã, então entre na sala de operação aqui, que está o link na descrição. Não esqueça de seguir o meu perfil, Del Caiela, no Instagram, tá bom? Que é para a gente trocar ali um papo e me envia ali uma mensagem a dizer que você está a utilizar a Nexus, fechou? Seja muito bem-vindo a Nexus e essa plataforma vai trazer a consistência para você ainda em 2026.